Olá, meus caros, comentário aqui no Abordagem Cristã. Recentemente aqui na cidade passou a caravana dos bolsomínios. E os bolsomínios, Bolsonaro, quero ver daqui a 4 anos. Se não vão ser que nem o Lula lá na cadeia. Aí. Cidade que tem um pouco mais de 30 mil pessoas, bem pequenininha, bem no interior de Santa Catarina, distante de Floripa e tal. Aí eu fico na minha, claro, este é o direito de se manifestar, mas eu fico pensando, conjecturando o porquê de tudo. Primeiro que aqui tem um sujeito que está fazendo campanha para ele, que é de uma cidade vizinha, que é o senhor Peninha. O Peninha que é deputado e está fazendo campanha para o Bolsonaro. Já levou ele aqui para várias cidades aqui em Santa Catarina e tal. Possivelmente Santa Catarina, a boa parte ou maior parte dela vai ser Bolsonaro. É toda anti-PT principalmente. Só que eu fiquei pensando, né? A mesma cidade minha que fazia campanha, está fazendo campanha hoje, em massa até diria, para Bolsonaro, fizeram para Lula. E aí, deu o que deu. Porque o povo está acostumado ao imediatismo, ao fanatismo político, daquela frase de efeito de mudança, da frase de efeito de salvador da pátria. E não existe. Agora a bola da vez é Bolsonaro. Bolsonaro deles, né? Como os bolsominions dizem. Com todo respeito, tem direito de votar, escolher e também de errar. E de errar mais uma vez. O povo é assim, que tá na bola da vez, está tendo mate, vamos lá, vamos votar, né? Inclusive tem até o expediente de utilizar fraude nas pesquisas, colocando alguém em primeiro, porque tem gente que vota naquele que está em primeiro. Tem pessoas que querem se associar, se unir àquele que está ganhando, aquele que está tendo algum destaque. Essa é a grande verdade. E eu percebi uma outra coisa também. Na caravana passou recentemente próximo da minha casa do Bolsonaro, que são pessoas de alto poder aquisitivo, grande maioria, de carro, bem estabilizado na cidade e tal. Não vi nenhum pobre, uma pessoa humilde se manifestando. Aí muitos vão questionar, mas é óbvio, o pobre vai votar no Lula, ou o pobre é ignorante, não sabe discernir. Mas eu fico pensando, será isso mesmo? Será isso mesmo? A realidade é que, obviamente, todos os empresários vão querer votar no Bolsonaro para ajudar eles de alguma maneira, para voltar à escravidão, para termos aí outras reformas que vão contra os direitos dos trabalhadores política, porque o Bolsonaro é a favor da reforma, tanto que ele diz que se nós formos dar todos os direitos dos trabalhadores, então não vai ter empregados, porque senão o patrão não vai ter como sustentá-los. Olha, a argumentação dele, inclusive, falou ali no Jornal Nacional acerca disso. Aliás, se ele não sabe, a CLT, a consolidação das leis trabalhistas, nos garante direitos. E todos aqueles direitos que estão ali na CLT têm que ser cumpridos. E boa parte deles não são por conta desses empresários corruptos. E que tem financiamento, ajuda do governo, né? Porque é uma grande elite que coloca alguém lá no poder para os seus próprios interesses. E o Bolsonaro é o cara. Tanto é que o grande empresário aqui de Santa Catarina, Luciano Hang, vota no Bolsonaro, apoia o Bolsonaro, inclusive colocou até um jatinho, pediu ordem para o TSE, um jatinho onde está o outdoor, né, em todo o jatinho do Bolsonaro, né? Então é só para você analisar. E outra coisa, eu fico pasmo, eu sei que as pessoas, né, podem errar, eu também posso errar, a gente está sujeito ao erro. Mas assim, tem gente acreditando que o Bolsonaro vai ser o salvador da pátria. Da mesma forma como acreditava quando o Lula foi eleito, em 2003. Em 2002 passou a governar, a ser presidente em 2003.
né? Pessoas ligadas à religião católica, principalmente, e até evangélicos, apostando no Lula. Eu nunca votei no Lula. Eu votei no sujeito José Serra. Mas só uma vez também, porque nas outras eleições eu nem votei. Porque eu percebi, isso é o problema, a pessoa não procura informações para esclarecer alguma coisa. E aí eu percebi que PSDB e PT é tudo a mesma coisa. Eu percebi que não tem diferença alguma, que é tudo uma jogatina para aceder ao poder. E agora muitos estão criticando o PT, mas o Bolsonaro apoiou o PT. Mas o Bolsonaro disse que era o nosso PT. Ah, mas todo mundo errou, todo mundo acreditava. Pois é, meus caros, por isso mesmo. É para nós pensarmos, porque já erramos uma vez, já teve gente que errou. Por exemplo, na minha família, praticamente toda ela votou no PT. Eu acho que foi a exceção à regra, né? Os cristãos da minha família não votaram no PT, isso é bem verdade. Por conta do PT tem aquele emblema, digamos assim, a marca de ser anticristão. Já tinha muito tempo, né? Agora, nós não podemos errar novamente, né? Tem que examinar. Eu tenho o meu candidato, o Cabo Daciolo. Eu posso me equivocar com ele. Ah, mas ele é maluco, ele é... Ora, ele é maluco, ele é isso, ele é aquilo, aquilo outro. Mas o Bolsonaro está se aproveitando até mesmo do movimento do Cabo Daciolo. Porque os cristãos verdadeiros, os pentecostais, neopentecostais, eles são de segmento realmente até o mais expressivo dos evangélicos. No Brasil, deveria votar no Cabo Daciolo porque ele é representante desse povo. Eu vou votar no Bolsonaro. Nada contra, quiser votar, vote. Mas pense, será que ele vai, de fato, ajudar o povo cristão? Será que ele vai governar para o pobre? Se tem várias afirmativas dele nesse sentido. E até é isso que os petistas utilizam para garinhar votos de pessoas indecisas. Mas tendo razão, porque de fato ele fala e dá a entender que o pobre vai sofrer, que ele vai cortar as cotas, que ele vai cortar os programas sociais. Eu nunca votei no PT, mas eu vou revelar aqui uma coisa que eu alcancei por conta do governo PT, tá? Por conta da minha situação. O governo PT pode ter se misturado aí na corrupção. Pode ser configurado aquilo que seria o Robin Hood invertido. Porque, segundo a história, o Robin Hood roubava dos ricos para dar para os pobres. E no caso petista, ou do governo Lula petista, ele roubava dos pobres, entre aspas, para sustentar a sua família e para dar para os seus conchavos, ou para enriquecer os ricos. Como assim? Roubava? Ia lá e roubava? Não. Tinha os procedimentos bem ardilosos. Mas só que, por outro lado, foi o governo que mais teve programas sociais. Eu, por exemplo, eu ingressei numa faculdade que eu não tinha condições de pagar. E se não fosse o ProUni, eu não teria nem feito essa faculdade. Porque eu não teria condições numa escola pública, numa escola privada, melhor dizendo. E na pública, você sabe que é centenas e centenas disputando pouquíssimas vagas dependendo da área. Então, você percebe que no governo Lula tivemos o ProUni, tivemos FIES, tivemos aumento de Bolsa Família e tantas outras coisas. Boas, essenciais. Se nós formos tirar isso, como vai ser a população? Ah, mas tem que trabalhar. Não, sim, claro, tem que propiciar o emprego. No entanto, tem pessoas que não têm condições de trabalhar. No entanto, tem pais de família que tem vários filhos, que tem que cuidar dos seus filhos. E aí? Se não tiver uma ajuda extra? É óbvio que seria melhor um combo, vamos colocar assim, a junção de uma ajuda social mais um emprego. E quando a pessoa estivesse fixada nesse emprego e ganhando já uma certa quantia que desse para, de fato, sustentar sua família, então cortar o benefício. Seria interessante. Agora, simplesmente cortar, porque tem muita gente mamando na teta do Estado,
e os que estão lá em cima. O senhor Bolsonaro não cortou seu privilégio. Ah, é legal. Claro que é legal, está na lei, mas é imoral. Tendo ele casa, por que ele não recusou ou não doou, ou devolveu, melhor dizendo, a sua verba parlamentar, a sua verba de gabinete, auxílio moradia e tantas outras coisas? Então, quer dizer, os ricos podem ter todos os benefícios, o pobre não pode. Então tem que cortar o Bolsa Família, tem que cortar o FIES, tem que cortar o ProUni, mas cortar os gastos dos parlamentares não pode. Porque cortando os benefícios vai cortar ou vai enxutar aí as despesas públicas. Não. Se é para fazer corte aqui, faz corte lá, principalmente lá. Porque aqui o benefício é muito pouco. Você for procurar para analisar, são 513 deputados, 81 senadores. Isso dá uma despesa para os cofres públicos de bilhões e bilhões. Dá mais do que até mesmo esses programas sociais. Mas o povo não pensa. O povo vai atrás do falastrão, do sujeito que é bem legalzão. Eu me simpatizei com o posicionamento dele. Dos empresários, né, que tem boa aí articulação na fala, aquela lábia toda. Muito interessante. O povo vai atrás da lábia. E por isso que o povo sofre. Porque tem muitos espertinhos aí. Se o governo Lula petista foi errado, mas pelo menos fez alguma coisa de social. Agora, o errado é você tirar, sabendo que as pessoas são carentes, necessitadas, os benefícios sociais. Em contrapartida, você não precisando usufruir de benefícios que poderiam ser revertidos para outras áreas da educação, da saúde, etc. Então é para pensar. É esclarecedor isso. E independente se eu voltasse no Cabo Daciolo, independente de eu voltar no Cabo Daciolo, eu ia ter esse mesmo posicionamento, porque eu já venho pesquisando política, estudando política, estudando há muito tempo. Eu estou analisando isso, até mesmo para me votar. O que falta para o povo é informação, promessa de emprego, promessa de melhoria de Salvador da Pátria. Nós temos um monte aí, ó. Nós temos um monte. Daqui a alguns anos, esse vídeo, quem ouvir, vai dar até razão que eu estou falando. Porque realmente não existe. O que existe é interesse para governar para o seu grupinho, para sua família e etc. Poderia estar falando várias outras coisas, meus caros. Nós estamos nesse desemprego todo aí, ó. Não é só por conta de programas sociais, porque tem até fraude nos programas sociais, que isso que é verdade. Inclusive, quando eu recebi o ProUni, demorou muito para me receber. E eu sabia que tinha gente que tinha casa na praia, apartamento, carro, ganhando ProUni. E eu não ganhava, que nem casa eu tinha, nem tenho. Só para você entender. É óbvio que é aí que eu falo que o governo Lula petista, entre aspas, roubou, porque não tinha a fiscalização desses programas sociais. Bem como até do Bolsa Família. Pessoas tendo condições para trabalho, não só para trabalho, mas principalmente condições de não precisar desse benefício. E estão recebendo. Com carro, com casa, tudo. Mas em nome de terceiros. Tá? A fraude. E aí que foi o erro do governo lulapetista. A falta da fiscalização e também, claro, né, de procurar os interesses do próprio partido. Talvez o Lula seria uma pessoa boa, mas o partido é que lhe corrompeu, não é verdade? As coligações que ele teve. E a mesma coisa agora do Bolsonaro. Até acredito que ele tenha boa intenção, mas com quem ele foi se misturar? Isso o Daciolo já falou com o Paulo Guedes, com o Masson, lá o seu vice Mourão, e as coligações que ele está fazendo, né? Isso vai influenciar na sua decisão. Vai mandar os políticos que estão com ele, que vão eleger ele, os empresários que estão fazendo trabalho para ele. Então, pense que o governo não se faz sozinho, é verdade. Mas o governo não se faz sozinho, faz junto, mas geralmente esse junto é para o mal da população em geral, do mais pobre, do menos favorecido, etc. É lastimável, meus caras. Teria outras coisas para falar, mas vamos parar por aqui, que senão fica um vídeo muito longo. Então pense, uma coisa que eu digo, uma dica, vai averiguar, averigue, busque informação acerca do partido, do político, enfim,
para não ser enganado, para não ser massa de manobra destes. Até mais.